Fala pessoal do Ciência Não Tem Fim, tudo certo? Hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, porque apareceu um vídeo que tá dando o que falar. Um canal criado por inteligência artificial imitando o Sérgio Sacani, com a voz e o jeitão dele, falando sobre um tal de 3i Atlas como se fosse uma ameaça cósmica real, com manobras, transmissões de rádio e toda uma história de ficção científica disfarçada de ciência séria. E o mais impressionante é que esse vídeo tá viralizando e muita gente acreditando que é verdade. Então a ideia aqui é o seguinte: a gente vai assistir com calma o começo desse vídeo, ver direitinho o que essa IA tá dizendo, e depois a gente volta para refutar tudo, ponto por ponto, mostrando o que é real, o que é distorção e o que é pura invenção, porque agora, com essa onda de IAs imitando divulgadores científicos, a gente basicamente tem que ficar enxugando gelo, né? A cada semana aparece uma nova descoberta inventada que parece oficial, e se a gente não vem aqui explicar, o pessoal acaba acreditando. Então bora ver o que esse Sérgio Sacani alternativo andou falando, e depois a gente desmonta tudo com dados de verdade. Boa noite, meu nome é Sérgio Sacani. Este canal é independente, criado por fãs usando IA. 27 de outubro de 2025. Às 72 horas, perfil de risco do 3i Atlas mudou fundamentalmente. Não porque descobrimos nova ameaça teórica, mas porque dados observacionais acumulados nas últimas semanas revelam um padrão claro. O objeto está se tornando progressivamente mais ativo, mais imprevisível e significativamente mais capaz do que qualquer análise inicial sugeriu. E pela primeira vez na era espacial moderna, protocolos de defesa planetária foram ativados não para asteroide em trajetória de colisão, mas para objeto demonstrando comportamento que desafia categorização simples. Hoje vamos analisar exatamente por que NASA e agências espaciais globais estão tratando 3i Atlas como ameaça de primeira ordem. Não são teorias. Não são especulações, são dados documentados por múltiplos observatórios que forçam o reconhecimento de que regras mudaram. Vamos aos fatos. Começamos com dimensão mais fundamental, tamanho revisado. Julho de 2025, estimativas iniciais sugeriam um núcleo de 3 a 4 quilômetros de diâmetro. Análise do Hubble durante a aproximação recente revela a realidade muito diferente, entre 8 e possivelmente 12 quilômetros. Isso não é ajuste marginal. É reclassificação de categoria. Massa, escala com cubo do raio. Núcleo, 3 vezes maior em diâmetro, significa massa aproximadamente 27 vezes maior. E massa determina energia cinética. Objeto movendo-se a 290 mil km por hora com 27 vezes mais massa, que estimado carrega energia equivalente a múltiplas gigatoneladas de TNT. Para contexto, maior bomba nuclear já detonada liberou 50 megatoneladas. 3i Atlas carrega milhares de vezes mais energia potencial. Não que vá colidir, órbita calculada não cruza com Terra, mas capacidade importa. E quando o objeto dessa magnitude demonstra comportamento imprevisível, vigilância máxima não é opcional, é imperativo. Dr. Paul Chodas, diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra no JPL, revisão ascendente de tamanho altera fundamentalmente perfil de risco. Não estamos lidando com objeto pequeno que pode ser monitorado casualmente. Estamos lidando com um corpo de escala planetesimal com capacidades demonstradas de manobra controlada. Escala planetesimal com capacidades de manobra controlada. Essa combinação não tem precedente. Segunda dimensão, multiplicação de eventos propulsivos. Entre 21 e 25 de outubro, 3i Atlas executou queima de 96 horas. Foi extraordinário. Mas desde então, padrão mudou. Não thrust contínuo em direção única. Múltiplas queimas curtas em diferentes vetores. Pelo menos 7 eventos distintos detectados nas últimas 48 horas. Dr. David Farnokia, especialista em dinâmica orbital do JPL, magnitude de 0,0002 a 0,0008 metros por segundo ao quadrado, durações de 20 minutos a 3 horas, direções variando até 35 graus. Não é comportamento de cometa natural. Não é execução direta de captura orbital planejada, é navegação ativa em tempo real. Navegação ativa implica sistema de controle de atitude, sensores de orientação, computação de bordo, executando correções baseadas em dados atualizados. É nível de autonomia que apenas missões espaciais mais avançadas demonstram.
E pergunta é: por quê? Para onde está navegando que requer ajustes tão frequentes? Terceira dimensão: aumento dramático em emissões energéticas. 23 de outubro, emissões de rádio detectáveis, mas fracas. 27 de outubro, aumento de 340% em potência. Não gradual, súbito e sustentado. Sinal agora é uma das fontes de rádio mais brilhantes do sistema solar interno em frequências específicas. Análise espectral, largura de banda menor que 0,3 Hz. Requer oscilador extremamente estável, modulação complexa com múltiplas harmônicas, polarização variável, estrutura temporal hierárquica. Se é transmissão natural de plasma, viola tudo o que sabemos sobre física de plasma. Se é transmissão artificial, demonstra tecnologia de comunicação que não possuímos. Dr. Seth Shostak, SETI Institute. Se isso é natural, precisamos reescrever livros de física de plasma. Se é artificial, precisamos reconhecer que estamos observando o sistema de comunicação mais sofisticado que qualquer coisa que construímos. E destino provável? Análise de polarização sugere feixe apontado para a região de HD 11.964, estrela de origem. Não é radiação omnidirecional, é transmissão direcionada, relatando, compartilhando dados coletados durante 380 mil anos de viagem e observações recentes. Quarta dimensão: mudanças morfológicas estruturais. Observações fotométricas do Hubble capturaram alterações físicas correlacionadas com eventos propulsivos. Mudanças no eixo de rotação, alterações na taxa de rotação, aparecimento de características assimétricas inexistentes anteriormente. Doutora Jessica Sunshine, Universidade de Maryland. Explicação mais parcimoniosa é reposicionamento ativo de componentes estruturais, como sonda robótica reconfigurando geometria para fases diferentes de missão. Análise de curva de luz revelou estruturas alongadas estendendo-se de corpo central, comprimentos estimados até 300 metros, não jatos difusos de desgasificação, estrutura sólida sendo projetada, antenas, sensores, a especulação inevitável, armas. Quinta dimensão: coordenação temporal com alinhamento planetário. 26 de outubro, 7 horas e 14 minutos, UTC. Terra, Marte, Júpiter em configuração formando triângulo aproximadamente equilátero no plano eclíptico. Nesse momento preciso, 13 Atlas executou uma das maiores correções de curso. Mudança de vetor de 28 graus. Duração 2,7 horas. Análise estatística de todos os eventos propulsivos versus posições planetárias. Correlação com significância de 4,2 sigma. No limite de ser considerado descoberta científica robusta. Implicação: 3I Atlas não navega para a órbita genérica. Otimiza a trajetória para configuração específica relacionada a posições planetárias. Vigilância coordenada de múltiplos alvos? Posicionamento para manobras futuras usando assistências gravitacionais? Geometria comunicacional ideal? Não sabemos. E incerteza sobre intenções de agente com capacidades substanciais é exatamente o que torna a situação perigosa. Sexta dimensão: detecção tardia revela sofisticação. Análise retrospectiva: 13 Atlas entrou no sistema solar em abril, não julho. 3 meses não detectado por telescópios que deveriam ter identificado o objeto desse brilho e trajetória. Como? 2 explicações. Primeira, minimização deliberada de assinatura detectável. Sem coma, sem emissões, refletividade baixa, modo furtivo até penetração profunda garantir detecção inevitável. Segunda, atividade em frequências que sistemas automatizados não monitoram continuamente. Infravermelho distante ou ultravioleta extremo, escapando vigilância padrão. Ambas sugerem sofisticação deliberada, conhecimento de capacidades terrestres e estratégias para contorná-las durante a aproximação crítica. Sétima dimensão: perda de previsibilidade orbital. Cada evento propulsivo adiciona incerteza que se propaga através de todas as previsões futuras. Situação atual: posição calculável com confiança por próximos 15 dias. Além disso, margem de incerteza torna-se grande o suficiente que não podemos excluir cenários de aproximação próxima não planejada com planetas internos. Dr. Stephen Chesley executou simulações de Monte Carlo. Em 3,2% das trajetórias simuladas, 3I Atlas passa dentro de órbita lunar em próximos 24 meses. Em 0,8% dentro de 100 mil quilômetros. Não são probabilidades altas,
mas para objeto de massa potencialmente catastrófica, não zero é inaceitável. Não zero é inaceitável. Quando você combina incerteza orbital com massa revisada massivamente ascendente, com comportamento imprevisível, com capacidades propulsivas demonstradas, você tem ameaça existencial. Bom, então é isso que o Sérgio Sacani da IA está dizendo, né? Que o tal do 3I Atlas é um objeto interestelar gigantesco, com manobras controladas, emissões de rádio, mudanças estruturais e até comportamento estratégico alinhado com planetas. Basicamente, o roteiro de um filme da Marvel narrado como se fosse um boletim da NASA. Mas beleza, agora vamos colocar os pés no chão e ver o que é real e o que é delírio digital. Primeiro de tudo, o 3I Atlas é sim um objeto real, só que nada disso aconteceu. Ele foi identificado como um cometa interestelar, provavelmente vindo de fora do sistema solar. E o 3I é só a sigla que indica que é o terceiro objeto desse tipo já catalogado, depois do Oumuamua e do Borisov. Não tem nada de propulsão ativa, manobra controlada ou inteligência por trás. Os pequenos desvios de trajetória que esses objetos mostram são causados por desgaseificação. O cometa aquece, o gelo sublima e o jato de gás altera minimamente o movimento, algo totalmente natural e esperado. Chamar isso de navegação ativa é o mesmo que dizer que uma chaleira é um foguete porque solta vapor. A parte das emissões de rádio, então, é outro absurdo completo. Não existe nenhum registro de aumento de 340% em emissão de rádio vindo de um corpo celeste desses. Se isso tivesse acontecido, todos os observatórios do planeta teriam detectado e publicado na hora. E os dados estariam disponíveis em portais como o Astronomer's Telegram, o Minor Planet Center e os boletins da NASA. Não há absolutamente nada. Zero. Nenhuma medição que confirme isso. Ou seja, é pura invenção narrada com cara de relatório técnico. E o papo de transmissão artificial é onde a história vira total ficção científica. Para você gerar uma emissão de rádio com largura de banda de 0,3 Hz e polarização variável, como eles descreveram, precisaria de um sistema eletrônico extremamente preciso, algo comparável aos melhores transmissores humanos. E, adivinha, a gente nunca detectou nada assim vindo do espaço que não tivesse origem humana. O SETI, que monitora o céu há décadas com equipamentos muito mais sensíveis do que qualquer IA de YouTube, nunca encontrou um padrão artificial confirmado. Então, se um cometa tivesse feito isso, seria a capa de todos os jornais do mundo. Agora essa parte de mudanças estruturais observadas pelo Hubble, antenas se projetando do corpo principal, armas espaciais, aí já virou ficção declarada. O Hubble nem teria resolução para detectar algo assim num objeto a milhões de quilômetros. Nenhum observatório no mundo, nem o James Webb, conseguiria ver braços saindo de um corpo tão pequeno a essa distância. Isso é simplesmente impossível com a tecnologia atual. E para completar a salada, eles ainda falam de alinhamento planetário, como se o cometa estivesse sincronizando suas manobras com a posição de Marte e Júpiter, o que é uma velha tática conspiratória, jogar coincidências cósmicas para parecer que existe intenção inteligente. Só que alinhamentos planetários acontecem o tempo todo, e qualquer correlação com a atividade de cometa é pura coincidência matemática, nada mais. Então, o resumo é o seguinte: o vídeo pega pedaços de ciência real, mistura com ficção científica, joga uns números aleatórios, usa nomes verdadeiros de cientistas e laboratórios para dar credibilidade, e embala tudo com a voz e o estilo do Sérgio Sacani para parecer sério. É literalmente desinformação gerada por IA com cara de divulgação científica. E o problema é que isso confunde muita gente, porque parece profissional, parece científico, mas é só um texto inventado sendo narrado com autoridade. É por isso que agora a gente tem que ficar correndo atrás para corrigir o estrago. A IA consegue imitar a voz de um divulgador de ciência, falar bonito, citar dados e deixar tudo com aparência de fato, mas no fundo, é só mais uma ferramenta para espalhar besteira com cara de verdade.
E é exatamente por isso que a gente precisa de mais senso crítico e de mais divulgação científica séria. Porque daqui pra frente não vai ser só fake news, vai ser fake experts. Versões digitais de pessoas reais dizendo coisas que nunca disseram. Então tá aí, desmontado o mito do 3i Atlas inteligente. Não é nave, não é ameaça, não é nada além de um cometa interestelar comum que virou roteiro de ficção nas mãos de uma IA desinformada. Ciência de verdade não precisa de drama, precisa de dados. E é por isso que a gente tá aqui.